existe uma diferença do romantismo do conto de fadas, e inclusive, quando eu abri essa questão que trouxe o tema dessa live, uma de vocês me mandou mensagem dizendo que ela se frustra porque ela busca expressar para o parceiro como ela gostaria de ter esse romantismo, e por fim ele diz para ela que se ela quer romance, ela vai atrás de um conto de fadas, né? Então tem essa ideia do conto de fadas, né? Daquela coisa sempre perfeita, sempre grudados, aquela melação, aquela coisa que nunca tem problemas, né? E isso não é um romantismo real, né? Isso é uma ilusão, porque o relacionamento, ele sim, é importante que a gente tenha essa troca de afeto, esse romance, mas é importante que a gente saiba lidar também com as oscilações emocionais de cada um, com as fases e com as buscas de cada um. Então, sei lá, às vezes eu tô com um desafio profissional, eu não vou estar sempre com vontade de ser romântica, de estar ali, de ter uma troca. E romance real é você também perceber que às vezes o melhor é dar espaço pro outro, né? Então, assim, existe uma diferença entre esse romance ilusório de filmes, de desenhos, né, de contos de fadas, de novela, né, do romance real, que é você ter essa maturidade para entender o momento de ter uma troca de carinho, né? Então a gente já começa por aí, por essa diferença entre o romance de contos de fadas e o romance real, onde os dois se esforçam, e aí tem uma analogia que eu gosto muito, onde os dois se esforçam para plantar, né? E não só plantar, mas também dar o tempo de semear. O quê? O amor, né? Eu vou trazer alguns pontos para você que me mandou aqui. Eu fiz de tudo, eu usei palavras de afirmação, eu dei carinho, eu fiz surpresa de amor e nada de ter uma recíproca, né? Então eu vou falar com você que já fez de tudo também. Tem alguém aqui que já se sente com desesperança, que já fez de tudo e que não tem mais o que fazer? Que o parceiro ou a parceira, como vocês próprios disseram, é uma porta de tão duro, né? É frio. Meu esposo diz, tá atrás de um príncipe. Então, essa é uma visão distorcida sobre o que é o romance. Quando ele fala isso, na verdade, ele tá te dizendo, eu não sei o que é amar, eu não ganhei amor, entende? Não é que ele não quer esse romance, mas ele não tem uma interpretação correta do que seria isso. Porque você que sabe o que seria isso, ou pelo menos acha que sabe o quanto essa troca vai ser bom pros dois. Então, quando o outro se posiciona dessa forma, dizendo, não, você quer um príncipe, né, como ela disse ali, esse é um ponto importante de nós olharmos, né? Quando ele diz isso, qual que é a minha reação? Levar pro pessoal e me frustrar, né? E começar a projetar nele uma raiva, uma insatisfação. E aí, o que acontece comigo que queria o romance, acabo não tendo as atitudes também românticas que queria. Então, eu reajo a reação dele, ao invés de perceber que a reação dele tá me dizendo que, na verdade, ele não tem conhecimento sobre o que seria isso, né? E para que eu quebre essa barreira que ele tem sobre, eu devo mostrar como foi pra mim, né? Gosto de trazer minha experiência aqui pra vocês. Quando eu percebi que na minha relação já não tinha mais não tinha romance, eu e o meu parceiro já estávamos num processo de desenvolvimento, já fazia, sei lá, 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos. A gente já morava nessa casa, tá? A gente se desenvolvia, a nossa relação já estava muito melhor, tá? E a gente começou a se relacionar com um casal de amigos novos, onde eles tinham uma troca, onde mostrava um equilíbrio, e eu nem tinha esse conhecimento ainda de feminino e masculino, que chamou minha atenção, né? Então eles tinham muito amor ali, eles trocavam beijos, a comunicação deles se conectava, sabe? Até quando eles não concordavam, um falava uma coisa, o outro não concordava, mas não era aquela coisa eu não concordo e vamos começar uma competição de quem está certo ou errado, não concordava e então se interessava em entender o outro. E aí um explicava e os dois chegavam num senso comum e eu achei aquilo ali fantástico. E eles se beijavam, e eles se abraçavam, e eles comemoravam. É ou não é, amor? E aí eu vendo aquilo ali me chamou a atenção. E aí uma pausa, né? Se eu olho pela consciente, bacana, legal, eu penso, quero isso pra mim, vou atrás e tal. Se eu olho pelo automático, o que eu sinto? Invejinha branca, né, meus amores? Invejinha branca. Então, num momento, se eu me deixo ir por esse automático, eu não tô dizendo que o seu automático é igual ao meu, mas a tendência é que no automático estejam aí muitas crenças do medo, né? Então, inferioridade, inveja,
comparação, né? E aí, nesse momento, se eu me deixo ir por esse pensamento de inveja, eu começo a fazer o quê? Comparar o meu parceiro com o parceiro dela, né? E aí eu começo a projetar nele a minha insatisfação. E aí que tá o ponto de partida que a coisa desanda e você realmente não vai conquistar o romance que você deseja. Porque ao invés de você olhar pro seu parceiro e pra você também, você só olha pra ele. E aí você aponta todo o problema nele. E realmente ele pode ser uma porta, ele pode ser duro, ele pode ser frio, ele pode ser grosso, ele pode ser rígido, né? Só que ele não é isso, ele está assim. E se você define ele dessa forma, então você vai tratá-lo dessa forma. E como é que você pode tratar com amor alguém que você vê como um grosso, um estúpido, um frio, um sem amor, né? Como é que você vai tratar essa pessoa com amor, se você tem essa visão dela, né? Então aí vocês trouxeram cavala e todas as outras formas de definirem um ao outro, né? Então, assim, começamos por aí. Você não pode ter uma definição negativa sobre o seu parceiro, por mais que os aspectos que ele apresente sejam negativos. Você tem que ver ele além dessas atitudes e perceber assim, nossa, se ele está assim hoje, é porque ele não tem isso, não viveu isso ainda, não compreende o que é isso. E se eu estou com ele vivendo isso hoje, e eu sei o que é isso, o meu papel é ensiná-lo isso. Né? Então, ser mais amorosa, ser mais gentil, ser mais tolerante, ser mais compreensível, né? Agora, no meu caso, quando eu percebi, porque daí eu percebi que eles tinham algo que a gente não tinha, e fiquei reflexiva, né? Vim pra casa, fiquei reflexiva, e aí o que aconteceu? Depois que eu refleti bastante, que é isso que eu digo pra vocês também, anotem aí, tá? Anotem os insights. Parece simples, parece coisas que vocês já sabem, mas a gente não pensa antes de falar. Precisamos pensar, eu refleti dias sobre isso. E a minha reflexão era olhando de cima, eu ensino isso nas minhas mentorias e muito aqui pra vocês nos conteúdos gratuitos. O que aconteceu? Eu olhei de cima por dias e percebi que não era só o meu parceiro que não era afetuoso comigo, que não era gentil comigo, que não era carinhoso comigo. Eu percebi que eu também não era. Tá? E o romance não se resume só em carinho, em beijo, em afeto. O romance se resume em gentileza, em compreensão, em paciência, em colaboração, tá? E eu era grossa também várias vezes, eu perdi a paciência várias vezes, eu queria ser dona da razão várias vezes, né? Então eu pude fazer essa análise de cima e perceber que eu e o meu parceiro estávamos alinhados no resultado que eu não queria e que eu poderia então trazer uma proposta para ele de que a gente implementasse aí atitudes de amor no nosso dia para começar a elevar a nossa relação nesse aspecto. Como a gente já estava em desenvolvimento, eu pude ir direto ao ponto. Então, depois que eu tive essa percepção, eu cheguei pra ele e disse, olha, eu percebi que na relação deles tem isso. E, cara, a gente não tem isso, né? Eu disse, o que tu acha de a gente começar a praticar? E aí começou uma descoberta linda, num primeiro momento muito desconcertante, que foi aprender a amar, que foi aprender a dar carinho, que foi aprender a descobrir como o outro gosta de ser amado. Olha que louco, porque quando você não tem essa troca, é desconcertante. Então, quando o teu parceiro diz que é príncipe encantado, vai lá não sei aonde procurar, na verdade é um bloqueio dele, porque ele não sabe fazer isso. Então, ele se fecha para que você não faça ele vencer o próprio medo de praticar isso.